Capítulo 8. Loucura é sonho que se sonha só. CS sofria de esquizofrenia paranoide. Precocemente demenciado, foi internado em hospital público aos 21 anos. Alucinava incessantemente uma voz feminina que o insultava e ameaçava de morte. Chegava a ter alucinações visuais e via vultos ameaçadores. Seu psiquiatra lhe receitou o medicamento risperidona, um potente bloqueador de receptores de dopamina e serotonina, usado preferencialmente para psicoses delirantes. Entretanto, mesmo tratado com a dose diária máxima, o paciente seguia acreditando nos delírios e alucinações. Escutava vozes todos os dias e tinha impulsos de embrenhar-se no mato como um bicho. Após vários meses, CS foi desinternado e levado para casa medicado, mas continuava construindo delírios persecutórios lancinantes de maledicências imaginárias e ameaças intrusivas. Seguia tendo impulsos de fugir para o mato, porém nunca foi. Seu impulso estava freado, presente, mas impotente. Nessa época de frágil normalidade, relatou um sonho em que a voz, assim como na vigília, ameaçava matá-lo. Ele então saía de sua casa, via um homem atacando sua mãe, o matava, era preso, declarava ser doente e se livrava da prisão. Ao ser solto, sentia-se muito bem e o sonho terminava. Esse sonho se repetiu várias vezes. O paciente o considerou agradável porque deixa a raiva sair e fica tudo bem ao final. Ao reduzir os efeitos da dopamina, o medicamento inibia o impulso motor de obedecer às vozes na vigília, mas não as continha durante o sonho, em que tudo pode ser resolvido sem consequências negativas para o sonhador. No universo paralelo da atividade onírica, o paciente tinha total liberdade de expressar seus sintomas psicóticos e dormir tornava-se um escape perfeito das restrições sociais da vigília. Não surpreende que um dos efeitos colaterais da risperidona seja a sonolência, pois o medicamento mimetiza a queda dos níveis de dopamina e serotonina que naturalmente ocorre quando adormecemos. Demência precoce e fabulação juvenil. Apesar dos avanços da ciência, o prognóstico de casos como o de CS continua fazendo bastante difícil. A esquizofrenia é uma doença potencialmente devastadora de complexas causas genéticas e ambientais. De um lado, há sinais claros mas difusos de herança genética da doença, com sua prevalência em determinadas famílias e muitos genes francamente relacionados aos sintomas. De outro lado, os danos psíquicos de longo prazo derivados da ausência de cuidado de mãe e pai ou de interações parentais francamente negativas parecem desempenhar um papel no desenvolvimento da doença. A esquizofrenia se caracteriza, entre outros sintomas, pelo aparecimento na adolescência ou no início da fase adulta de alucinações e delírios psicóticos, combinados com embotamento afetivo, afrouxamento da lógica e desorganização do pensamento. A paranoia com frequência acompanha o quadro, gerando progressiva deterioração das relações sociais. Curiosamente, alucinações, delírios e afrouxamento da lógica também ocorrem nos sonhos dos adultos e crianças saudáveis, bem como na fabulação normal das crianças durante a vigília. Considere, por exemplo, um pesadelo infantil relatado pela própria psiquiatra do paciente descrito acima, um enredo onírico de fazer inveja a Stephen King. O relato é longo, mas ilustra em detalhes a dinâmica ansiogênica do pesadelo, marcado pelo suspense crescente e por multissensorialidade mais radical do que qualquer filme de terror. Os personagens do sonho eram vários presentes da sonhadora, e o cenário era a casa de veraneio da família, cercada por densa floresta inexistente na vigília. As mulheres de todas as idades chegaram animadas com as férias, mas o pai não parecia satisfeito. Se isolou, limpou facas e rifle, equipou-se com cartuchos de grosso calibre, arrumou a mochila e saiu para caçar. Inicialmente, as mulheres estavam todas muito felizes com as férias, mas pouco a pouco, uma por uma, elas começaram a desaparecer. Alguém saía para ir ao banheiro e não voltava. Outra ia atrás da primeira e também não voltava. A sonhadora chamava pelo pai, mas ele não aparecia. Começou a desconfiar dele, porém parecia ser a única a ter essa suspeita. Os desaparecimentos começaram a se suceder cada vez mais rapidamente, mas mesmo assim a mãe insistia que não havia razões para preocupação.
O sonho chegou a ser seu primeiro clímax de detalhes visuais apavorantes quando a sonhadora passou em frente a um quarto e viu sua tia pendurada no teto enforcada, os olhos esbugalhados. Correu em busca da mãe, mas quando ambas regressaram já não havia vestígios, nem do corpo nem da corda. Ela insistiu com a mãe sobre o perigo que corriam e esta finalmente aceitou partir, ainda que a contragosto. A mãe perguntou: cadê sua irmã? E então se deram conta que ela também havia desaparecido. O suspense hiperrealista se intensificou quando a sonhadora detectou rastros de sangue no chão, mesclados a um forte cheiro de decomposição que levava ao banheiro. O fio de sangue seguia até dentro do baú de roupa suja. O segundo clímax veio quando a sonhadora abriu o baú, onde encontrou apenas metade da irmã. Ao ver a filha mutilada, a mãe se desesperou e decidiu fugir. Mas a irmã, semi-morta, pulou aos prantos para fora do baú e, se arrastando, implorou: não me deixem aqui, não me deixem aqui. Pegaram-na no colo e era possível distinguir toda a anatomia interna, órgãos, músculos e ossos seccionados. Uma cena tão intensa que inverteu a perspectiva do sonho lúcido. A sonhadora chegou a pensar: isso não é sonho, é real. Mãe e filhas fugiram da casa, mas apesar de correrem, o cenário não mudava. A casa parecia ser interminável. Então veio o terceiro e mais angustiante clímax. A sonhadora olhou para trás, viu palavras em movimento, como créditos ao final de um filme, e concluiu em desespero que ficariam presas naquele cenário para sempre. Então a menina despertou, apenas um sonho normal de uma criança também normal? Uma família típica? Uma profissão inexorável? Algum trauma real ou excesso de televisão? Como é possível uma criança pequena experimentar horrores tão minuciosos e ainda assim manter a sanidade a ponto de escolher cuidar profissionalmente de pessoas em sofrimento psíquico? Colocadas em perspectiva, a biologia, a história e a psiquiatria indicam que as funções e disfunções oníricas estão no cerne da mente propriamente humana. Do ponto de vista qualitativo, as alucinações psicóticas diferem pouco dos sonhos relatados pela maioria das pessoas. De fato, é muito recente o conceito de loucura como desconexão patológica do mundo externo, mundo cuja percepção adequada seria compartilhada pelos normais. Como vimos no início do livro, em distintas culturas da antiguidade, os delírios e alucinações que hoje associamos à psicose foram interpretados como sinais sagrados de inspiração e possessão espiritual. As visões obtidas nesses transes eram interpretadas como instâncias de contato entre o mundo dos vivos e dos mortos, conferindo a capacidade de prever o futuro, interpretar outros sonhos, revelar angúrios e ditar profecias. A loucura tinha importância ímpar na ligação dos homens com os deuses, seja para a misteriosa pitonisa em Delfos, seja para o faraó megalomaníaco capaz de promover montanhas e multidões. Mas o desenvolvimento da civilização cristã progressivamente segregou o louco pagão, desinvestindo-o de poderes divinatórios, primazia dos santos e beatos da Igreja. Ao final da Idade Média, a exclusão social das pessoas acometidas da loucura chegou a um patamar degradante. Se é provável que houvesse psicóticos entre os que ardiam no fogo do Santo Ofício, os que ordenavam a servícia eram cruéis psicopatas. O Martelo das Feiticeiras, manual de perseguição de heresias do século XV, prescrevia morte violenta para mulheres acometidas pelo que hoje chamaríamos de delírios e alucinações. Torturados e executados como endemoniados na Alemanha, França, sobretudo na Espanha, psicóticos e outros desvalidos sofreram na carne as consequências de sua inadequação social. Da Naldus Incessatus aos manicômios psiquiátricos. O arrefecimento da Inquisição e o deslocamento populacional para os burgos disseminaram bandos gregários de viajantes psicóticos segregados pela sociedade, peregrinando sem destino nem pouso, navegando os grandes rios da Europa em balsas rústicas para esmolar em cidade, sem serem aceitos como residentes em parte alguma. Era a Nave dos Loucos, pintada pelo artista holandês Hieronymus Bosch e estudada pelo filósofo francês Michel Foucault, que passava ao largo da normalidade, mas bem rente a ela, sem ser entretanto atacada. Essa exclusão não interferente atravessou séculos e perdura até hoje na figura do mendigo louco, completamente desengajado das atividades produtivas, livre para viver plenamente a delícia e o horror de sua condição. Com o fim da Renascença, tornou-se progressivamente dominante uma visão diferente sobre o louco,
refletida na criação dos primeiros manicômios públicos. Embora as primeiras instituições dedicadas ao tratamento de lunáticos tenham surgido no mundo árabe no século IX, foi na Europa cristã do século XVII que se disseminaram as instituições especializadas na internação de pacientes psiquiátricos com doenças definidas por sintomas comportamentais específicos. Ainda que motivado pela necessidade estatal de cercear, excluir e punir pessoas consideradas loucas, o estabelecimento de manicômios inadvertidamente favoreceu o estudo da loucura e a busca de métodos para tratá-la. A reunião de doentes mentais em um ambiente controlado por médicos criou um espaço inédito de investigação clínica, lançando as bases empíricas de uma disciplina médica orientada para as enfermidades mentais. O louco já não era nem o álgore da antiguidade, nem o monstro da Idade Média, mas o hospedeiro de um fenômeno natural, estudado por uma pessoa normal, não louca. Na segunda metade do século XIX, a psiquiatria se desenvolveu a partir da identificação e da classificação de vários tipos diferentes de doença mental. Ao contrário da neurologia, que já catalogava com sucesso as correspondências estreitas entre lesão cerebral e déficit perceptual, motor ou psíquico, a psiquiatria lidava e lida até hoje com perturbações muito mais sutis, cujas causas não se revelam pelo mero exame neuroanatômico. Desde então, formou-se o entendimento de que há pelo menos dois tipos gerais de doenças psiquiátricas. Psicoses seriam doenças mentais de origem orgânica e mau prognóstico, pois suas causas fisiológicas e ou anatômicas seriam de difícil acesso terapêutico. Já as neuroses teriam origem cultural, resultando em perturbações mais facilmente tratáveis através de terapias de diferentes tipos. Visto por Freud como particularmente útil na psicoterapia das neuroses, o sonho foi amplamente reputado no final do século XIX como um fenômeno semelhante à psicose, embora não patológico. Assim, pensavam Emil Kraepelin, 1856 a 1926, e Eugene Bleuler, 1857 a 1939, fundadores da psiquiatria e primeiros a descrever a esquizofrenia. Afinal, pessoas em surto psicótico se comportavam como se habitassem um sonho intenso mesmo estando acordadas, como que imersas numa realidade privada, mas real, que é a própria realidade social. Um corolário desse raciocínio é que o sonho seria um momento normal de psicose em todas as pessoas, inclusive as que não experimentam sintomas psicóticos na vigília. Embora discordassem de Freud em muitos aspectos, Kraepelin e Bleuler coincidiam quanto ao sonho era claramente um modelo de psicose, com mecanismos provavelmente comuns e grande potencial terapêutico. Essa opinião se difundiu na medicina na primeira metade do século XX e chegou a ter bastante influência na Europa e na América, mas a descoberta nos anos 50 das primeiras drogas antipsicóticas, todas em algum grau antagonistas do receptor dopaminérgico do tipo 2, fez decair o interesse pela relação psicose-sonho. Já não havia razão para investigar os sonhos de pacientes psicóticos nem para tentar entender a relação entre as fantasias oníricas e os delírios esquizofrênicos. O espaço da subjetividade no tratamento da psicose cedeu terreno a algo muito mais concreto, simples e objetivo: os fármacos capazes de reduzir a ação da dopamina no cérebro. Do ponto de vista dos familiares dos pacientes, a terapia farmacológica foi considerada um verdadeiro milagre, pois cortava pela raiz os comportamentos antissociais que tanto assustam na psicose. Do ponto de vista dos pacientes, o sucesso foi mais questionável, pois o manejo inadequado da dose frequentemente leva ao fenômeno da impregnação química, que castra emoções e embota movimentos. Décadas depois, os antipsicóticos de última geração já não pretendem mirar exclusivamente o receptor de dopamina, mas buscam também os receptores de serotonina, noradrenalina e glutamato. As drogas psiquiátricas possuem uma ampla gama de afinidades para múltiplos receptores, levando a efeitos farmacológicos complexos que modulam diferentes aspectos da mente, como humor, cognição e interações sociais.
Enquanto a relação sonho-psicose saía do radar na psicofarmacologia, estudos de neuroimagem revelaram uma semelhança notável entre sono REM e psicose. Em ambas as condições, o córtex pré-frontal dorsolateral encontra-se desativado, o que gera uma retroalimentação negativa que suprime ainda mais suas múltiplas e importantes funções: memória de trabalho, planejamento, inibição e controle voluntário dos atos motores, tomada de decisões, raciocínio lógico e abstrato e sintonia social fina. Essa desativação cortical leva a uma desinibição de estruturas subcorticais envolvidas com a emoção, como o núcleo accumbens e a amígdala, relacionadas à valoração positiva ou negativa dos estímulos. A combinação de desativação do córtex pré-frontal dorsolateral e ativação dessas estruturas subcorticais tem potencial para explicar o aparecimento dos pensamentos bizarros, distúrbios afetivos, alucinações e delírios que caracterizam tanto a psicose quanto o sonho. Pacientes esquizofrênicos apresentam maior frequência de pesadelos do que indivíduos saudáveis. Com um conteúdo mais hostil, maior proporção de estranhos entre os personagens oníricos e menor frequência de sonhos em primeira pessoa. Sem dopamina não há sonho REM. Curiosamente, foi uma investigação sobre os efeitos eletrofisiológicos da dopamina em roedores que acabou por reaproximar a psicose do sonho no âmbito da psicofarmacologia. Através de uma pesquisa que realizei com o psiquiatra ganês Kafui Dzraza, o neurocientista português Rui Costa no laboratório do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, nos inspiramos em uma observação polissonográfica fortuita do psiquiatra austríaco Ernest Hartmann, da Universidade de Tufts, que relatou em 1967 o caso de um paciente esquizofrênico não medicado cujo surto psicótico foi precedido de sono fragmentado, com pequena latência para a ocorrência de muitos episódios curtos de sono REM. O registro sugeria que a psicose tivesse decorrido de uma intrusão do sono REM na vigília. Ainda que fascinante, o achado de Hartmann não foi replicado até as décadas seguintes. Talvez ele tenha se equivocado ou talvez o caso não represente nenhum fenômeno regularmente observado numa amostra suficientemente grande de pacientes. A mais provável razão dessa discrepância é apenas a adoção de procedimentos de ética em pesquisa mais estritos a partir dos anos 1970, que impedem a realização de pesquisas em pacientes não medicados. Seja como for, o interesse pelo assunto se hibernou até que, numa bela tarde de outono na Universidade Duke, nos entusiasmos com a possibilidade de testar em camundongos a hipótese sugerida por Hartmann, no prédio ao lado do Departamento de Neurobiologia, os biólogos Mark Caron e Raul Gainetnov haviam criado diversas linhagens de camundongos transgênicos, entre as quais uma linhagem com níveis artificialmente altos de dopamina nas sinapses. De comportamento errático, tais camundongos são considerados um modelo animal de psicose. Através de vários experimentos comportamentais eletrofisiológicos e farmacológicos, descobrimos que nesses animais as oscilações neurais da vigília eram curiosamente semelhantes às encontradas durante o sono REM. Entretanto, quando administramos uma droga antagonista que inibe o receptor dopaminérgico tipo 2, semelhante às primeiras drogas antipsicóticas descobertas nos anos 50, diminuiu a intrusão anormal do sono REM na vigília. Quando os animais foram tratados com uma enzima capaz de interromper completamente a produção de dopamina, o sono REM foi abolido por inteiro. Foi possível então resgatar o sono REM nesses animais utilizando o antagonista do receptor dopaminérgico tipo 2. Em conjunto, os experimentos produziram a primeira evidência direta de que a dopamina é estritamente necessária ao sono REM e corroboraram a noção de que a psicose mistura vigília e sono REM. É possível, portanto, que as perturbações mentais da psicose dificultem o discernimento entre fantasia e realidade justamente porque resultam da invasão da vigília pelo sonho.
Ainda que delírios e alucinações possam envolver qualquer combinação de modalidades sensoriais, como visão, tato e até mesmo olfato e gustação, a quebra da fronteira acontece sobretudo e crucialmente no domínio da linguagem. A ampla maioria dos sintomas psicóticos é auditiva, tipicamente na forma de vozes sarcásticas, derrogatórias, acusatórias ou imperativas, por vezes incessantes que soam convincentemente dentro da cabeça e parecem completamente reais. Momentos de relaxamento são propícios à sua expressão conforme assinala uma cantiga tradicional da capoeira Angola, que repete como mantra: "Tô dormindo, tô sonhando, tão falando mal de mim." O que confunde e assusta nessa situação é a sensação nítida de que as vozes são de outras pessoas, já que o diálogo interno é um fato da vida mental saudável, seja na forma de monólogo reflexivo, seja na evocação de frases feitas e expressões adequadas ao momento. Em concordância com Freud, o psicanalista francês Jacques Lacan observou que a base do diálogo mental interno são as vozes dos pais, primeiras e mais importantes expressões auditivas do mundo social, codificadas com tanta força que se reativam e reverberam por toda a vida, formando a base da norma social, que se expressa como superego. De modo muito concreto, somos construídos verbalmente por nossos ancestrais diretos. Suas representações falam dentro de nós e mesmo por nós. Persistem ainda depois do desaparecimento dos seus donos, como na peça Esperando Godot, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett. Os mortos insistem em falar. Estragon, todas as vozes mortas. Vladimir, um rumor de asas. Estragon, de folhas. Vladimir, de areia. Estragon, de folhas. Silêncio. Vladimir, falam todas ao mesmo tempo. Estragon, cada uma consigo própria. Silêncio. Vladimir, melhor, cochicham. Estragon, murmuram. Vladimir, sussurram. Estragon, murmuram. Silêncio. E falam do quê? Estragon, da vida que viveram. Vladimir, não foi o bastante terem vivido. Estragon, precisam falar. Vladimir, não lhes resta, basta estarem mortas. Estragon, não é o bastante. Esse diálogo ecoa a hipótese de Jaynes sobre os sonhos com ancestrais falecidos. Em sua ousada conjectura, Jaynes afirmou que os psicóticos de hoje representam a persistência socialmente desajustada de uma mentalidade antiga, memória de um tempo em que era comum ouvir vozes. Os psicóticos seriam verdadeiros fósseis vivos de um tipo de consciência humana que teria nascido no Paleolítico, prosperado no Neolítico, se expandido na Idade do Bronze e colapsado retumbantemente na aurora da Idade do Ferro há cerca de 3.000 anos. Para construir essa teoria, Jaynes se baseou diretamente em inúmeros achados arqueológicos, mas indiretamente se apoiou na noção junguiana e freudiana de que doenças psiquiátricas podem se assemelhar ao funcionamento mental de crianças, povos caçadores e coletores da atualidade, ou de nossos ancestrais. Para Freud, podemos agora ligar o narcisismo e apreender como parte essencial deste é a elevada estima, a superestimação de nosso ponto de vista que primitivos e neuróticos atribuem aos atos psíquicos. Em sua concepção, as religiões seriam ilusões que obedecem a desejos instintivos e buscam assumir controle da realidade. A religião é comparável a uma neurose infantil. Um conceito relacionado foi proposto pela austríaca Melanie Klein, pioneira no estudo psicanalítico de crianças. Para Klein, a perversidade e as fantasias da primeira década de vida encontram correspondência transitória na psicose. Ela propôs que o mundo mental é construído a partir da internalização de objetos, pedaços de pessoas, seios, pessoas, animais e coisas. Crianças frequentemente experimentam ao longo de seu desenvolvimento normal sonhos perturbadores em que seus pais deixam de ser protetores confiáveis tão familiares para se tornarem adultos ameaçadores, estranhos e imprevisíveis. As vozes reverberantes desses pais e mães distorcidos ecoam a voz psicótica da mãe de Norman Bates no filme Psicose de Alfred Hitchcock. Fala malvada e cínica que se escuta tantas vezes na infância, em momentos de autocomiseração e quietude inquieta, imaginação desperta ou sonhos adormecidos representando o pior pesadelo de qualquer jovem mamífero. A predação advinda dos próprios arquétipos de cuidado parental, pai ou mãe tentando matar o filho.
A persistência dessas fantasias ecoa nosso passado ancestral. A Bíblia nos conta em Gênesis 22 a história de Abraão que, comandado por Deus, decidiu matar o próprio filho Isaque. O patriarca amarrou o menino no altar e já se preparava para executá-lo quando um anjo do Senhor apareceu para dissuadi-lo, indicando um carneiro para substituir a criança no sacrifício. A versão corânica dessa história, a ordem divina para matar o próprio filho, chegou ao patriarca através de um sonho. De Medeia a Herodes, os textos da antiguidade estão repletos de infanticídios. Na esquizofrenia paranoide clássica, delírios persecutórios e autorreferentes marcados pela escuta de vozes imperativas, sedutoras ou ameaçadoras, muitas vezes cínicas, mordazes e sarcásticas, ocorrem intensamente. Pacientes com esquizofrenia apresentam em seus relatos oníricos maior proporção de personagens desconhecidos, masculinos e em bando. É típico de portadores de esquizofrenia o desejo de escapar da sociedade, sumir na floresta, desaparecer nas montanhas. Preferem o abandono na natureza à maldade da cultura. Quantificando a linguagem psicótica. Se a psicose é um estado psicologicamente arcaico que foi comum em nosso passado histórico e persiste hoje nos estágios iniciais do desenvolvimento, deveria ser possível encontrar traços linguísticos comuns a crianças, psicóticos e textos escritos na época dos faraós. Motivados por essa missão interessante, um tanto extravagante, eu e o físico Mauro Copelli, da Universidade Federal de Pernambuco, decidimos nos aventurar pela análise matemática da estrutura da linguagem de adultos e crianças, tanto saudáveis quanto psicóticos, para compará-la com a estrutura de textos da Idade do Bronze. Essa pesquisa começou em 2006, quando Natália Mota, então jovem estudante de medicina, que depois se tornara psiquiatra e concluiria mestrado e doutorado sobre o tema, começou a registrar relatos oníricos de pacientes psiquiátricos. Para quantificar diferenças estruturais entre os relatos, resolvemos transformar cada relato num grafo feito de palavras. Um grafo é uma estrutura matemática simples que serve para representar qualquer rede de elementos, como as linhas de ônibus de uma cidade, as vias metabólicas no interior de uma célula ou uma rede social na internet. Usando essa representação para analisar relatos produzidos por pessoas de diferentes idades, descobrimos que a estrutura do relato de sonho é altamente informativa do estado psiquiátrico do paciente. A figura 9b mostra exemplos representativos de relatos de sonho produzidos por dois tipos de pacientes psicóticos, esquizofrênicos e bipolares, em comparação com o relato de sonho de um indivíduo saudável. É notável a diferença entre os grafos, que são curtos e simplificados em pacientes esquizofrênicos, mais longos e rebuscados em pacientes bipolares, quando no estado de mania. Cheios de escapes e reentradas, indivíduos saudáveis apresentam um padrão intermediário entre os dois tipos de paciente. É como se as pessoas normais estivessem a meio caminho entre a pobreza de palavras da esquizofrenia e a riqueza discursiva da mania. Curiosamente, nada disso ocorre em relatos de experiência da vigília, que em todos os grupos se apresentam de modo cronológico, direto, com poucos retornos. Em conjunto, esses fenômenos linguísticos permitem o uso de relatos de sonhos para quantificar e diagnosticar precocemente a esquizofrenia, de forma rápida, barata e não invasiva. Os sonhos são, portanto, clinicamente úteis, e isso parece ocorrer porque os sonhos revelam com maior nitidez a estrutura da mente do sonhador. Nos termos da psicanálise, significa corroborar a noção de que o sonho é efetivamente uma via régia para acessar as estruturas profundas da mente. Quando comparamos estruturalmente os relatos de sonhos de crianças e psicóticos com textos da antiguidade, sobretudo da Suméria, Babilônia e Egito, a similaridade foi evidente. Baixa diversidade lexical, pequeno tamanho da rede de palavras, muitas repetições de curto alcance e repetições de longo alcance bem limitadas. A maturação da estrutura da linguagem percorre caminhos semelhantes quando o desenvolvimento individual e ao longo do curso histórico, com aumento da diversidade lexical e dos tamanhos das redes de palavras, bem como do alcance das repetições de palavras. Intrigantemente, ocorre uma transição abrupta nessa maturação entre 1200 e 800 anos antes de Cristo, isso é, entre o colapso civilizacional da Idade do Bronze, quando ocorreu a Guerra de Troia,
e a época do nascimento cultural no início da Era Axial, momento em que a Ilíada e a Odisseia foram transpostas do registro oral para a forma escrita. A semelhança estrutural entre textos escritos na Idade do Bronze e sonhos relatados hoje por crianças saudáveis ou adultos psicóticos propõe uma ligação entre a psicologia e a história, uma ponte para o passado bem recente em que as pessoas sonhavam acordadas e não sabiam disso. Evidentemente, todas as ideias se baseiam na investigação de relatos subjetivos da experiência mental humana, tanto anônima quanto autoral. No próximo capítulo, veremos de que forma tais relatos são construídos no cérebro durante a vigília e o sono.